Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos, ó Deus, louvando e exaltando o Senhor, pedindo a tua bênção, pedindo a tua graça, pedindo a tua misericórdia. Sê conosco, ajuda-nos a te servirmos, ajuda-nos a te adorar, a te glorificar, a te exaltar. Bendito seja o teu nome para sempre. Pai, fica conosco. Ajuda-nos a te servirmos. Ajuda-nos a te adorarmos, a te benzer. Guarda-nos, dá-nos inspiração e unção. Em nome de Jesus eu te peço, oro e agradeço. Eu vou aumentar aqui para ficar melhor para aqueles que estão só pelo celular. Paz, senhor, pastor, paz a todos. Oi, irmão Vicente, bispo da minha alma. Paz, senhor. Que bom, meu irmão, que bom vê-lo. Amém. Pessoal, obrigado, fica melhor assim para vocês que estão com o celular, fica. Tá ótimo, pastor. Dá para ver bem. Tá bom, pastor. Amém, meu irmão Elício, que bom, saudade. Então, irmãos, eu fiz aqui, eu sou meio maluco, meio não, né? Eu fiz aqui a maneira como o livro é distribuído. Então, cada bloco desse aqui, como se fossem as cartas, é um oráculo. Então, o profeta pegou oráculos do capítulo 1 ao 39 e expôs numa ordem. Depois, o autor do livro pegou o segundo grupo de oráculos, do 40 ao 66, e colocou em outra ordem. Aí, do 40 ao 66, nós temos 3 grupos. Né? Nós temos do 40 ao 48, do 49 ao 55, e os capítulos que nós estamos estudando. Então, eu coloquei aqui os grupos. Então, agora, dos 56 ao 66, nós temos aqui o servo do Senhor e a sua mensagem, no centro. E do lado, né, ele estruturou, do lado nós vamos ver, aí eu coloquei aqui de preto, os que rejeitaram. Então, nós vamos ter uma série de textos que vão mostrar estas pessoas que estão rejeitando e, portanto, vivem no pecado. Vivem em pecado. E os que receberam, coloquei aqui com a imagem da luz. Então, nós vamos ver agora a mensagem e como essa mensagem ela é recebida. Né? E aí nós vamos ver a partir de agora o capítulo 59. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Deus dá-nos graça. Nesta hora, nós temos uma queixa do povo. O profeta está respondendo a esta queixa. Essa queixa era mais ou menos assim: Deus, ele não ouve, ele não está ouvindo o nosso clamor, como eles já disseram, eles jejuaram. No capítulo 58, eles buscaram. Mas parece que Deus está sem ouvir. E eu achei interessante o que o Bacon diz aqui. Será que Deus é indiferente ou ele é onipotente? Será que Deus é indiferente ou ele é onipotente? Então, duas maneiras o povo pensava. Deus não liga, portanto, ele se faz de surdo, ou a outra opção é que ele não tenha poder. Então, o profeta agora vai responder essa queixa. E ele diz: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Então o profeta vai dizer para eles: não é isso. Não é que Deus seja indiferente ou que ele não seja onipotente, não tenha poder para salvar.
Ele diz, mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados, aí nós já vimos, eu não vou mais explicar esse negócio de maldade e pecado, que são a mesma coisa, paralelismo sinônimo, esconderam o seu rosto, de modo que não vos ouve. Então ele diz, olha, a razão não é que Deus não tenha poder, nem que Deus seja indiferente à dor de vocês, ao clamor de vocês. Mas vocês querem. O povo, essa história é igual, a história se repete. O povo estava em pecado, não reconhecia o seu pecado, mas queria que Deus agisse, que Deus os salvasse, que Deus os libertasse da angústia. E aí ele diz o seu rosto. Ele esconde a sua presença, a sua manifestação. Aí ele diz, por quê? Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Aí ele vai usar a metáfora do corpo, das partes, né? Dos membros do corpo, que tudo está manchado. Ele diz assim, de sangue, ou seja, violência. Os vossos dedos de maldade, os vossos lábios falam mentira, a vossa língua pronuncia perversidade. É esse o estado do povo. Porque nesse capítulo, em primeiro lugar, o profeta vai dizer o motivo porque Deus não está ouvindo as suas queixas. Depois, ele vai falar, Pai do Senhor Fabiano, Deus abençoe. Pai do Senhor, pastor Gilberto, perdão atrasos. Que é isso que... Então, o que acontece? Depois, ele vai mostrar as consequências dessa alienação de Deus, desta alienação de Deus. Ele denuncia, diz, olha, pessoal, a queixa de vocês é infundada. Vocês dizem que Deus não ouve, ou que ele não tem poder para atender o pedido de vocês, mas o problema de vocês é o pecado. Aí ele vai descrever o pecado. Depois ele vai mostrar as consequências disso. Depois o profeta vai interceder por aqueles que creram, que é o remanescente. Então, aqui, quando você vê aqueles que creram, é o remanescente. Aqueles que são ímpios, é esse primeiro grupo que eu falei, que são aqueles que não aceitaram a mensagem do profeta. Então ele diz, naquele país, né, o que estava acontecendo? Ninguém clama pela justiça, ninguém estava interessado. Existe uma injustiça. Ninguém busca o direito com a verdade. Ninguém está interessado em ver o direito, o que é justo, acontecendo. Tem que ser injusto. Então, se você lembrar, nós vimos que Isaías é contemporâneo de Miqueias, e naquela época os novos ricos estavam tomando tudo das pessoas por meio dos juízes que se vendiam. Aí ele diz assim, em vez disso, confiam no que é vão e falam mentiras. Engravidam do mal. Pessoas que têm o mal no seu interior, na sua interioridade, no seu coração. É como se estivesse... Eles geram a maldade. Aí ele vai comparar agora. Eu acho tremendo essas comparações que o profeta faz e os profetas fazem. Como é? Ele diz, olha, vocês engravidam do mal. Aí ele compara a uma ave e a uma aranha. A uma cobra e um aranha, desculpa. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. O que comer dos seus ovos morrerá,
e sairá a víbora do ovo que for pisado. O profeta diz, vocês são ruins. Vocês são maus. Porque a gente só pode interceder, fazer uma oração de confissão, se as pessoas ouvirem a mensagem, se enquadrarem nela e disserem realmente. E aí faz-se necessário que o profeta mostre a necessidade do povo. Aí ele diz, chocam ovos de cobra, em algumas traduções de áspide, e tecem teias de aranha, que comer dos seus ovos morrerá. Assim, uma víbora do ovo, sairá uma víbora do ovo que foi pisado. Ele diz, olha, vocês são como animais peçonhentos, venenosos. Vocês chocam, vocês engravidam, vocês produzem isso. Ninguém pode receber as obras de vocês, porque quem recebe, o justo não pode. Porque é como ovo envenenado, a pessoa morre. E se alguém bater de frente com vocês, uma víbora sai, recebe imediatamente a picada, recebe a retaliação. Aí ele diz, tudo que a pessoa pode esperar de vocês é veneno, é maldade. Ele diz, as suas teias não servem de veste, não cobrem ninguém. São teias para pegar, são armadilhas para pegar. E eles não poderão, nem poderão cobrir-se com o que fazem. As teias, assim como a teia da aranha não serve para fazer uma túnica, para cobrir as pessoas, assim as obras deles não tinham utilidade. Aí diz, as suas obras são perversas e atos de violência estão nas suas mãos. Aí o profeta agora vai falar da rapidez com que eles vão para o mal, com que eles se inclinam para o mal. E aí ele vai descrever como se a pessoa estivesse correndo, andando rápido. Aí ele diz assim, os seus pés correm para o mal. Não é só o pé. Aqui é aquela história, a figura de linguagem onde os pés representam a pessoa toda. E se apressam para derramar sangue inocente daqueles que os resistiam, daqueles que pisavam os ovos. Os seus pensamentos são pensamentos de maldade. Eles macomunam. A desolação e a destruição acham-se nas suas estradas. No caminho de vocês, há tudo destruído. Eles não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Não querem paz, amam a violência, e em seus caminhos não existe justiça. Aí ele diz assim, fizeram para si caminhos tortos, construíram um modo de vida torto, ímpio. Todo aquele que andar por eles, por esses caminhos, não tem conhecimento da paz. O profeta diz, vocês criaram um modo de vida que todo aquele que vive nele não sabe mais o que é paz. É o caminho da violência, da injustiça. E aí ele vai continuar. Quem tiver perguntas, é só fazer. Eu achei interessante isso aqui, Jair, irmãos. O Ross, ele diz assim,
Aquele que volta suas costas para o sol, vê a sua própria sombra. Quando a gente se volta para o sol, a única coisa que a gente vê é a nossa própria sombra. Aquele povo deu as costas para Deus. A única coisa que viam, a única coisa que enxergavam, era seu modo de vida distorcido. Não conseguiam mais enxergar. Não conseguiam mais compreender o que era certo nem o que era errado. Era um povo que achava que estava certo em meio ao erro. E aí o Cofim, ele diz assim: homens impedidos de crescer devido ao pecado carecem da capacidade de discernir a presença de Deus. Eles não tinham mais essa capacidade de dizer: estamos na presença de Deus há muito tempo. Já saímos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos saber que a graça divina para compreendermos se estamos ou não na presença de Deus. E aí agora, ele vai para a confissão e a intercessão. O profeta agora disse: olha, pessoal, vocês estão em pecado. O problema é o pecado. Não é que Deus não esteja ouvindo, nem que ele não tenha poder. Vocês estão se queixando contra Deus, queixando contra Deus. E o problema está com vocês. Aí ele vai dizer, ele vai fazer uma confissão agora. Ele vai reconhecer a culpa. Então o profeta aqui, ele vai agir como uma espécie de sacerdote. Ele diz: por isso que eu acabei de dizer acima, por isso, o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Ele diz: por isso. Não há juízo, não há a intervenção de Deus. E a justiça não nos alcança. Nós estamos esperando, mas não há. Estamos imaginando, pessoal, olha, Deus é maravilhoso, ele vai fazer justiça. Isso me lembra muito a igreja que gosta de ter as suas reuniões e dizer que é a reunião da justiça divina. Este povo aqui diz: olha, por isso, porque nós estamos em pecado, o profeta diz: o juízo está longe. Deus não vai fazer juízo como vocês querem. E a justiça não nos alcança. Ele diz: esperamos pela luz. Era só o que o povo esperava. Deus vai agir. Deus vai agir. Nós vamos sair da Babilônia. Nós vamos viver uma vida diferente. Ele diz: e eis que só há trevas. Não acontece nada diferente. Nós clamamos, nós imaginamos luz, mas há trevas. Nós esperamos pelo resplendor, pelo brilho. Mas andamos na escuridão. Aí ele diz: pessoal, nós esperamos uma coisa, essa coisa não vem. O profeta está dizendo: olha, por causa do pecado de vocês, vocês estão sonhando, almejando, desejando, mas vocês estão desejando e o que acontece é outra coisa. Aí ele vai dizer que aquele povo andava como cego, aquele povo ficou cego por causa do pecado. Apalpamos as paredes como cegos. Sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e nos lugares escuros somos como mortos. Eu achei interessante um comentário aqui do autor do Bico, que ele diz assim: eu botei de vermelho que é para que eu saiba. O caminhar é lento quando a mão e não os olhos devem mostrar o caminho.
O caminhar é lento quando a mão. Então, aquele povo, né, estava cego e precisava das mãos, então demorava bastante. É uma ilustração que o profeta está fazendo. E aí o autor, o Ross Price, ele diz: o caminhar é lento quando a mão, e não os olhos, deve mostrar o caminho. É um povo cego, que anda semelhante a um cego. Aí o povo vai ver, ele vai mostrar como é que esse povo está, como cego. Assim é a vida deles. Aí ele diz assim: tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas. Ele diz: nós estamos errando. Mas nós não estamos errando. Nós estamos errando ao meio-dia. Nós estamos como andando à noite, como alguém que é cego, como alguém que, por causa da escuridão, tropeça. Mas nós estamos tropeçando, ele diz, ao meio-dia. Isso significa que nós estamos errando, sabendo. Nós estamos cheios de luz. Deus nos iluminou. Mas esse povo que recebeu a luz da palavra, cegou. E ao meio-dia de Deus, do resplandecer divino, para eles é noite. Eles precisam palpar, procurar onde está o caminho. E eles caem, mesmo diante de tamanha revelação. Aí ele diz assim: todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. São dois tipos de animais, o grande e o pequeno, que gemiam. Que as pessoas do Oriente achavam que eles se queixavam, choravam. Então eles se queixavam e choravam. Então ele dizia assim: todos nós, o grande e o pequeno, gememos, bramamos, urramos, como urso. Mas nada acontece. Nós estamos debaixo da punição. Esperamos o juízo. E ele não aparece. Pela salvação, e ela está longe de nós. O profeta diz: vocês estão esperando. E agora ele se coloca no meio. Ele diz: olha, pessoal, ele faz essa oração. Ele agora está intercedendo pelo povo. E ele diz: esperamos pelo juízo. E ele não aparece. Pela salvação, e ela está longe de nós. Aí ele diz: sinta-se à vontade para perguntar. Ele agora vai fazer uma intercessão. Ele diz: porque as nossas transgressões se multiplicam diante de ti. Ele agora se inclui. E os nossos pecados dão testemunho contra nós. É reconhecimento de culpa. Pois as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas maldades. É confissão, é chegar diante de Deus e abrir o coração. E alguns estudiosos creem que o profeta está orando pela nação, mas sabe que quem vai responder são os piedosos, a semente, o renovo, ou aquilo que nós chamamos de a descendência piedosa. Aí ele diz: transgredimos, negamos o Senhor e nos desviamos de seguir o nosso Deus. Houve uma... O profeta diz: ó Deus, nós transgredimos, nos apartamos do Senhor. Foi o que a gente chama de... que vai acontecer na carta aos Hebreus, que é um perigo de apostasia.
O profeta diz: nós nos afastamos de ti, nos desviamos de seguir o Senhor, deixamos os teus mandamentos. E ao invés disso, ele diz: pregamos a opressão e a rebelião. Ele diz: ao invés de seguir o Senhor, nós apostatamos. E pregamos a opressão do próximo e a rebelião contra o Senhor. Ou seja, quebramos as duas tábuas da lei. Ele diz: concebemos e proferimos do coração palavras de falsidade. Não houve verdade em nós. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe. Ele disse: essa foi a razão. Porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Lembre-se que praça era o mercado. Era a porta que ficava de frente para o mercado. Praça, ou em algumas traduções, rua, era a ágora, o mercado, onde ali se reuniam os juízes. E o autor diz: olha, deixa eu achar. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Ele diz: olha, pessoal, a verdade foi banida daqueles que deviam fazer justiça. A verdade não pode entrar nessas reuniões onde as pessoas se reúnem para fazer justiça, para dizer quem tem razão. Eles dizem: a verdade está tropeçando no meio do tribunal. E lá, no tribunal, ela não pode entrar. Aí ele diz: sim, a verdade desfalece. E quem se desvia do mal, arrisca-se a ser despojado. Ele diz: pessoal, olha, se você se desvia do mal, esses falsos juízes vão nos despojar. E o profeta está orando agora. Ele diz: Senhor, nos nossos tribunais não há justiça, não há verdade. O engano, a mentira estão lá. A verdade não entra. Juízes foram subornados e aceitaram. Ele está confessando, reconhecendo a culpa. Ele diz: e qualquer que se desvia do mal, o justo, arrisca-se a perder tudo nesses tribunais. O Senhor viu isso e se indignou com a falta de justiça. Agora, o que ele vai dizer? Ele já orou, ele já confessou. E aí, Deus agora vai agir. Alguma pergunta, pessoal? Não, pastor. Não. O Senhor viu isso e indignou-se com a falta de justiça. Não havia. Deus olha e não vê justiça feita por aquele povo. Quem bate de frente com eles, perde. Qualquer coincidência não é mera. Qualquer coincidência não é mera coincidência. Ele diz: ele viu que não havia ninguém e admirou-se de que ninguém intercedesse. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o sustenta. Ele diz: Deus olhou do lado, para ver se tinha algum juiz, para ver se tinha algum líder, para ver se tinha alguém que estivesse ali para colocar ordem na casa, para mudar. Alguém que quisesse dar as costas para o mal, que o profeta acabara de confessar.
Mas ele não encontrou ninguém. Ninguém com desejo de fazer isso. Ninguém com coragem para fazer isso. Então, como não tinha ninguém para socorrer o justo que estava sendo perseguido, o justo que estava sendo oprimido, despojado, o próprio Deus. Aí agora ele vai pintar Deus como um guerreiro, que vai se armar. E daqui que Paulo vai tirar a inspiração para fazer a armadura do cristão. Aí ele diz assim, ele se vestiu com a justiça. Sua armadura era justiça, como uma couraça. No mundo que não havia justiça, Deus vem contra os injustos com a couraça da justiça. E pôs na cabeça o capacete da salvação. Para esse povo que esperava o socorro, Deus aparece como aquele que tem poder de salvar. Pôs sobre si vestes de vingança contra aqueles que são seus inimigos. E cobriu-se de zelo, como de um manto. É um Deus zeloso. É um Deus que agora vai vingar. E aí ele vai fazer a lei de talião. Ele lhes retribuirá conforme as suas obras. Aos seus adversários, ira, e aos seus inimigos, a recompensa devida. Ele dará a sua recompensa às ilhas. Então aqui se pergunta, quem são os adversários? Podemos entender dois grupos. O judeu ímpio e os gentios, os babilônios, os assírios, todos eles. Aí ele diz assim, então, o que vai acontecer? Quando Deus se vestir como um guerreiro e trouxer juízo sobre esse povo ímpio, vai acontecer o quê? Então temerão o nome do Senhor, desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Porque virá como uma corrente impetuosa. Era muito comum nos dias da Bíblia, nos dias de Isaías. As chuvas de Israel, os rios ficavam secos na época da seca. Você podia construir uma casa dentro, no leito do rio. Mas, quando começava a cair as chuvas lá na África, nas montanhas, a água descia numa velocidade que pegava as pessoas de surpresa. Então, aquele rio seco imediatamente enchia. Então, o profeta está dizendo, porque virá como uma corrente impetuosa, impelida pelo sopro do Senhor, pelo Ruach. E virá um redentor a Sião. E aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Alguns dizem que esse redentor, e eu creio, em primeiro lugar é o profeta. E depois vai se cumprir no Cristo, do qual o profeta é a figura que representa o Cristo, né? Que a gente chama de antítipo, que vai representar o tipo que é Cristo. Aí ele vai, nós estamos vendo que Isaías está falando de um grupo que vai crer. Aí ele diz, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles. Com quem? Com esses que creem. O meu espírito está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos de teus filhos, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Como eu já disse, aqui está entrelaçado Israel,
e o Messias. De agora em diante, vamos estar de uma maneira que o Messias vai se chamar de Israel. Por quê? Porque vai falar tanto do Messias quanto daquele povo que se identificou com o Messias, que se identificou em primeira mão com a mensagem do profeta, que se arrependeu, pelos quais o profeta está orando. Aí ele diz o seguinte: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito está sobre ti. E as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor. Esse povo receberia o Espírito Santo. Eles teriam a palavra de Deus na sua boca. E isso vai se cumprir em Jesus, em seu povo. Aí ele diz que essa palavra vai ser perpétua. E o autor do Introdução e Comentário diz: isso aqui não podia estar falando de Israel, porque aquele Israel perdido não poderia receber o Espírito Santo. Mas ele está falando, né, isso aqui sou eu que creio, não de Israel, mas em primeira mão do remanescente fiel, daqueles que ouviram a mensagem do profeta, creram e por isso estão em aliança com o Senhor. Essa palavra vai se perpetuar, apesar do mal que está vivendo a nação. Tem bastante coisa aqui para vocês se divertirem. E agora, vamos para o capítulo 60. Deus chama Sião e manda que ela resplandeça para as nações. Então, Israel vai ser usado para as nações. Levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz, e a glória do Senhor nasceu sobre ti. Então, a Sião aqui, e eu creio que estas profecias se cumprem na igreja. Sião aqui é vista como uma mulher que estava morta ou desolada. Porque aí o Senhor a chama e diz: olha, levanta-te. Aquele povo que estava sofrendo, que viveu na Babilônia, Deus chama e diz: levanta-te e resplandece, porque chegou a tua luz. O momento de escuridão passou. O momento de cegueira passou para vocês que creram. A glória do Senhor nasceu sobre ti. Pois aí ele vai fazer um contraste entre o que vai acontecer com os que creram e com os que não creram. Pois as trevas cobrirão a terra, e a escuridão cobrirá os povos, mas o Senhor resplandecerá sobre ti, e sobre ti se verá a sua glória. Ele diz: enquanto os povos, enquanto os pagãos, enquanto os judeus ímpios, os israelitas maus estão cegos, o verdadeiro Israel, o verdadeiro povo de Deus, aqueles que ouviram a mensagem do profeta, se encaixaram nela, que o profeta orou por eles, e eles creram, mesmo em meio a tamanha perseguição. Esse povo agora vai resplandecer, vai viver na luz, na direção de Deus, enquanto que os outros vão continuar cegos. E aí ele diz: nações caminharão para a tua luz,
e reis para o resplendor da tua aurora. Ele diz, os grandes caminharão para ti. Com essa luz. E era quando a gente estuda teologia, né? Principalmente a gente vê missões, tem aí a questão centrípeta e a questão centrífuga. Então, Israel era visto assim. Aqui eu vou colocar aqui para a gente poder ver. Então, na missão de Israel era assim, o mundo está aqui fora e os pagãos deviam vir para dentro de Israel. Então, os pagãos deviam vir para dentro de Israel. Que eu vou voltar aqui. Os pagãos tinham que sair do mundo e se tornarem prosélitos. Israel estava esperando. Na igreja vai ser diferente. A igreja não vai esperar que o mundo venha. A igreja vai ao mundo. Então, Israel esperava que o mundo viesse. Israel tinha que ser luz para as nações, para que elas viessem para Israel. A igreja tem que ir como luz para essas nações que estão em trevas. Deu para entender, pessoal? Sim, pastor. Então, assim, levanta-te e olha ao redor. Todos estes se ajuntam e vêm a ti. Teus filhos vêm de longe e tuas filhas se criarão ao teu lado. Então o profeta agora, Deus chama o profeta para se levantar e olhar. E ver que de longe vêm os filhos dos remidos. E aí ele vai dizer, então o verás e estarás radiante. O teu coração estremecerá e se alegrará, porque as riquezas do mar serão trazidas a ti, e as riquezas das nações virão a ti. Ele viu os navios, que eram, naquela época, o meio de transporte mais rápido e mais poderoso, e que podia trazer mais coisas, e que transportava todo o comércio. Foi por isso que o judeu, quando volta do cativeiro, ele perde a fé. Porque o profeta tinha dito, olha, as nações, os poderosos virão a ti. E eles estavam em extrema pobreza, pagando tributo, cidade derrubada. E aí ele diz assim, a multidão de camelos cobrirá a tua terra. Esses camelos vêm lá da terra onde ficava o Esaú. Os camelos novos, ou os dromedários, de Midian e Efá, todos os de Sabá virão e trarão touros, incenso e proclamarão os louvores do Senhor. Ou seja, Deus está dizendo, as nações virão. As nações virão para ti. E aí ele diz assim, todos os rebanhos de Quedar, para o sacrifício. E os
e se reunirão em torno de ti os carneiros de Nabaliote. Aqui é aos árabes, chamado árabes nabateus, que expulsaram o povo de Edom do Monte Seir. Que servirão, serão aceitos no meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Esse povo vai voltar para a casa do Senhor. Aí a gente pergunta, a casa do Senhor é Jerusalém ou a igreja? Em princípio, né, no começo, a princípio, melhor dizendo, é Jerusalém. E ele pergunta, quem são estes que voam como nuvens e como pombas para as suas janelas? Então eles estão vendo os navios, e aqui os navios vêm com... eu já vi muita coisa. As pessoas pensando que é avião, mas na época não tinha avião. O que o profeta tem em mente aqui? É tanto que eles colocam a nova Almeida coloca aqui um asterisco para dizer que essa palavra tem duas opções de tradução. Quem são estes que vêm como nuvens e como pombas para as suas janelas? O profeta tem em mente a vela branca dos navios poderosos, que parecia voar, e que vinham cheio dos que estavam voltando. E aí aquele povo que não esperava ninguém retornando, aquele povo que achava que ia morrer, eles ficam admirados quando veem os navios trazendo a glória das nações, mas trazendo também os filhos de Israel para morarem ali. Aí ele diz assim, as ilhas me aguardarão, as nações me aguardarão. E primeiro vêm os navios de Tarsis, para trazer teus filhos de longe. Veja que o texto explica o que são pombas que vêm para a janela, o que são nuvens, aquelas velas brancas. Aí ele diz assim, para trazer os teus filhos de longe, e com eles a sua prata, o seu ouro, para o nome do Senhor teu Deus, e para o Santo Israel, porque ele te glorificou. Então, em resumo, ele está dizendo, olha, as nações virão, os gentios virão a mim, trarão as suas riquezas, mas trarão também em seus navios os teus filhos, que virão como pombas que estão retornando à sua casa. Aí ele diz, estrangeiros edificarão os teus muros, e reis te servirão, porque te feri na minha ira, mas no meu amor tive misericórdia de ti. Deus é um Deus que não é apenas um Deus de amor. É um Deus de ira. É um Deus que fere. Mas é um Deus que o amor dele é infinitamente maior. Aí ele diz assim, as tuas portas sempre abertas, não se fecham. Vejam que a Nova Jerusalém, então esse conceito de Nova Jerusalém começa aqui. Então, antes do cativeiro tem a antiga Jerusalém, e depois do cativeiro vai ter a Nova Jerusalém, mas essa Nova Jerusalém vai ser a igreja, que vai concluir lá no Apocalipse. Veja que a linguagem é a mesma, não se fecharão de dia nem de noite, para que as riquezas das nações sejam trazidas a ti, e os seus reis conduzidos com elas. Está dizendo, todos virão. Os grandes, aqueles que atormentaram vocês, virão. Porque a nação e o reino que não te servirem, perecerão. Sim, essas nações serão totalmente destruídas. Vai haver uma inversão. E agora ele continua. Ele está falando de todas as nações ali conhecidas. Eu acho tremendo, porque ele fala lá, como nós já vimos, que Deus traz as nações. Deus usa as nações para punir
como nós vimos lá no início, né? Quando a Assíria vem, e ela vem ali sendo a marreta de Deus, o chicote de Deus, a espada de Deus é um termo melhor, e ela vem sendo o instrumento de Deus para punir e as nações que estão erradas, e tem como alvo Israel e Judá. Mas agora há uma reversão. Agora, Deus está trazendo esse povo que sofreu, esse povo que foi prejudicado por esses outros, eles agora estão se voltando para Deus e andando com esses. Eis a glória do Líbano. O Líbano era conhecido por sua madeira excelente. Aí ele diz assim, o cipreste, o pinheiro, o zimbro viram juntos para enfeitar o meu santuário, para servirem de adoração. Os filhos dos que te oprimiram também virão. Não será algo apenas daquela época. Se prolongará até a próxima geração, até as outras gerações. Aí ele diz assim, em vez de seres abandonada e odiada, que era o caso, como eras, quando ninguém passava por ti, farei de ti uma honra eterna, uma alegria de geração em geração. Ou seja, o quadro vai mudar. As nações se alegraram quando você caiu. As nações tiraram o lucro de você. Mas agora, vocês vão voltar. E estas nações vão trazer, por minha causa, a glória deles. E eles vão servir. É o Deus da justiça, no mundo de injustiça. É um Deus que dá retribuição correta a quem merece. Alguma pergunta, pessoal? Não, né? Então vamos lá. Vamos em frente. Não esqueçam de continuar lendo os textos, porque muita informação eu coloquei aqui. Aí nós vamos agora para o capítulo 61. Eu disse a vocês que vai ter agora a mensagem, o mensageiro, e que esse mensageiro muitas vezes é chamado de Israel, porque o que se esperava é que Israel cumprisse seu papel de nação sacerdotal que aproximasse as outras nações de Deus, que servisse de mediador entre Deus e as outras nações. Mas nós sabemos que isso vai se cumprir na pessoa do Messias. Então nós vamos ver agora, né? Isaías vai falar desse mensageiro, das boas novas. E ele vai começar com a obra do mensageiro. E a grande pergunta é, quem é esse mensageiro? Então existem aqueles que creem que esse mensageiro é Israel, que ele vai levar a mensagem. Aqueles mais conservadores, pelo que está em Lucas, onde Jesus cita essa passagem sobre ele, cumprindo-se nele, creem que é Jesus. E outros creem que é o próprio profeta. Eu creio no entrelaçamento das mensagens. O que é isso? Traduzindo. Que, em primeiro lugar, era para se cumprir em Israel, que nós já vimos que Deus faria uma aliança com eles, porque muitas vezes a gente tira um texto do seu contexto, e que colocaria sobre esse Israel piedoso, o remanescente fiel do seu espírito,
E esse Israel devia ser o mensageiro, tanto para os seus patrícios ímpios, e muito especialmente para as outras nações. E que isso, que começaria com esse Israel piedoso, o remanescente fiel, ele cumprir-se-á em Cristo Jesus, nosso amado e querido Senhor. E aí nós vamos ver a obra desse mensageiro. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu. Aqui é a vocação. A unção, quando alguém era chamado, ele era capacitado para fazer a vontade de Deus. Ele me ungiu para quê? Para pregar as boas novas. Que boas novas eram essas? Em primeiro lugar, que aquele povo, que Deus ouviu a oração do profeta, que Deus aceitou, e que Deus traz o perdão, a salvação deles do cativeiro, daquela vida de pecado. E esse povo são aqueles que estão quebrantados de coração. Boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Esse povo que estava quebrado. Esse povo que tinha aprendido com a dor. Esse povo que tinha experimentado a ira, como nós já vimos. Agora experimentará a misericórdia. E a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Perceba que existe sempre esse contraste. O ano aceitável, o dia da vingança. Então esse povo estava cativo e agora estava algemado. E aí o mensageiro das boas novas, primeiro, o remanescente fiel, aqueles que creram na mensagem de Isaías, e futuramente o Senhor Jesus e os seus apóstolos e discípulos. Então agora ele vai dizer, olha, proclamar o ano aceitável. Que ano era isso? No judaísmo, na lei, Deus proclamou o ano do jubileu. Depois de 49 anos, o ano de número 50, era o ano do jubileu. Onde aquelas pessoas que não puderam pagar suas dívidas, que tinham sido escravizadas porque não pagaram, os senhores delas eram obrigados a libertá-los. E aí ele está dizendo aqui, olha, para esses que estão escravos, para esses que estão algemados, liberdade. E chegou o ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor. Mas junto com o ano aceitável do Senhor vem o dia da vingança do nosso Deus. É a hora em que Deus vai remir, salvar aquele penitente que se arrependeu, o contrito, mas Deus também vai punir. Se a gente olhar para esse texto, a gente vai ver, escatologicamente, uma separação entre o ano aceitável, que no nosso caso é o tempo da salvação, e o juízo final, que vai ocorrer em momentos diferentes. Aí ele diz assim, a consolar todos os que choram. E agora vai começar uma transformação efetuada por isso. Por essa mensagem e por esse mensageiro.
Primeiro, consolar os que choram. Diga, Jailson. Quando Jesus aplica esse texto assim, né, pastor? Ele não fala da ira. Ele para no ano aceitável do Senhor, que é E Jailson é justamente essa bom. separação Por causa entre dessa o ano separação. aceitável, né? Que é o ano do perdão dos pecados, né? Isso, é o Perdão ano do das jubileu. perfeitamente. E mais o Isso, dia da vingança é posterior, né? é, é aquela história que nós já vimos que muitas vezes na profecia há essa lacuna. Né? Mas é porque aqui a remissão do judeu era a condenação dos babilônios. Né? Aí ele diz assim, a consolar os que choram. Em princípio, aquele povo que estava chorando, aquele povo que sofreu, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, aquele povo era como que tivesse morrido, uma coroa em vez de cinzas. Então, quando a pessoa tinha luto, ela chorava, ela tirava as vestes e colocava cinzas sobre a cabeça. Mas ele está dizendo, olha, consolar os que choram, aqueles que morreram lá no cativeiro. Sobre esses, óleo de alegria em vez de pranto, e vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Vamos agora trocar. Vocês que foram humilhados, tiraram as vestes e até hoje colocavam o significado de vestes de tristeza, de luto, porque vocês estavam como que mortos, ou chorando por um morto, talvez Jerusalém destruída. Ele diz, vamos mudar isso. Vamos colocar óleo. Significa que o judeu jamais colocaria óleo no momento de dor. Significa que esse momento vai ser transformado. Então, aquele momento do cativeiro, do sofrimento, da impiedade passou. Para os que creram, para os remanescentes. E agora vai haver uma mudança. Óleo de alegria, que era o óleo que se botava para ir à festa, era uma espécie de perfume. Em vez de pranto, veste de louvor, que eram as vestes com turbante. Em vez de espírito angustiado. A fim de que se chamem carvalhos de justiça. Aquele povo que era injusto, agora vai se chamar carvalho de justiça. Por causa da quantidade de anos que vivem com carvalho. Significa que a justiça não será uma justiça só da hora da necessidade, só da hora do aperto. Será uma justiça perpétua, duradoura, plantados pelo Senhor para a sua glória. Ele diz, olha, esse povo vai ser instituído por mim. E edificarão os lugares antigamente assolados. Esses que se arrependeram. Restaurarão os de antes, destruíram e renovarão as cidades arruinadas. Pessoal, deixa eu tentar aqui explicar mais uma vez. Quando eu vou ler um livro que explica, eu tenho lido o livro texto que eu coloquei para vocês, que tem as bolinhas, o comentário exegético. Eu tenho lido do Brodmann, li com o livro do Charles Chaplin, do Moody. Tenho lido vários livros. E muitos livros, eles, o do Bacon, o do Moody, são livros que eles pulam a interpretação do que o profeta estava dizendo à sua geração. E aí eles já vão
cristianizando e aplicando tudo isso. Eu penso diferente. Eu penso que não pode haver uma explicação de um livro do Antigo Testamento ou do Novo sem que seja pensado o que o autor tinha em mente aos seus primeiros destinatários, ao povo de Israel, ao povo de Judá. É por isso que vocês não estão vendo eu aplicar tanto. Por quê? Porque eu estou tentando interpretar, em primeiro lugar, o que o profeta, o autor do livro, quis dizer para o seu povo. Para aquele povo que ele tinha em mente, em primeiro lugar. E depois, falar ao povo de Deus, a nós, da nós. É claro que todas as profecias abençoadas, elas vão se cumprir em seu ápice na igreja de Jesus Cristo. A igreja vai ser a nova Jerusalém. Mas eu não posso esquecer aqueles que retornaram. Não posso esquecer, não posso passar por cima. Deu para entender, pessoal? Com certeza, pastor. Alguém mais entendeu? Sim, senhor pastor. Entendemos. Porque muita gente comete o erro de fazer isso. Entende assim? Aí, assim, estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Então o povo está com tudo isso no coração, com essa esperança do profeta de Deus. E aí o que vai acontecer? Vai haver uma reversão, uma mudança. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Esse Israel era para ser a imagem do Messias. Esse Israel remanescente, fiel, o verdadeiro Israel, era o sacerdote, a nação sacerdotal. E eles deveriam fazer aquilo que Jesus fez, trazer Deus para os ímpios. É isso que o profeta está dizendo. Mas isso só vai se cumprir lá em Jesus Cristo. Israel não vai. Aí ele diz, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Ou seja, vocês vão receber. E aquilo das riquezas que eles se gloriam, vocês vão se gloriar. Aí ele diz, em lugar da vergonha, tereis dupla honra. E diz, vocês passaram a vergonha do cativeiro. E agora vão ser duplamente honrados. São ministros de Deus e vão receber a terra. Primeira honra, eles são sacerdotes de Deus para as nações. Eles são a nação sacerdotal, que devem resplandecer. Levanta-te, resplandece. Essa nação que está no escuro. Que Deus fale comigo, com você. Que nós possamos levantar, acordar, despertar. E esse povo vai herdar a terra. Aí ele diz, em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Vocês vão se alegrar por terem a terra. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua glória. Porque eu, Senhor, amo o juízo
Eu amo intervir, eu amo colocar as coisas, eu amo fazer o fiel da balança. E odeio a iniquidade e o roubo. Então, preste bem atenção, esse povo vai ter dupla honra. Os justos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Herdar a terra tem um sentido de herdar Jerusalém, de herdar a terra de Israel. Aquela terra que estava desolada vai ser herança, não dos ímpios, que estavam tomando tudo dos pobres. Ela vai ser herança do remanescente. Aí ele diz assim: dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, a terra, e com eles farei uma aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos nos virem o reconhecerão como família bendita do Senhor. Esse povo vai ser luz do mundo. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus. Agora veja aqui que já mudou. Agora alguém está falando. Aí ele diz: a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da sua justiça. Veja, aquele Deus que nós vimos, que vestiu sua couraça, agora ele está colocando na vida destas pessoas que se arrependeram, creram, ouviram a mensagem do profeta, eles estão sendo envolvidos com essa justiça divina, com essa salvação. Aí ele diz assim: como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Ele diz, ele faz duas comparações, dois símiles. Compara o noivo adornado e uma noiva adornada. Assim será o povo de Deus. Aquele remanescente fiel. E eu vou dizer de novo, porque pode muita gente não entender. E isso terá cumprimento fiel, cabal, na igreja de Cristo. Ele diz: porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Então ele faz uma metáfora. Ele diz, ele fala da terra que produz frutos, do jardim que faz brotar aquilo que a gente planta. Assim o Senhor fará brotar a justiça e o louvor, o elogio. Esse povo vai ser luz, justiça. E aí Jesus chega e diz: vós sois a luz do mundo. Alguma pergunta, pessoal? Não, senhor. Não, pastor, eu achei interessante porque eu aplicava aquele texto lá de Isaías 61, aí eu achava que só era o profeta, né? Uhum. Mas inclui os remanescentes, né? É interessante. Isso. Então, pessoal, Deus abençoe. Paz do Senhor, pastor. Eu acho o seguinte. Oi? Diga, Vicente. Não, estou dando a paz do Senhor. Amém, pastor. Paz do Senhor. Eu vou ouvir o que o senhor tem que falar aqui ainda. Irmãos, eu queria dizer uma coisa. Leiam. Leiam o material que eu mando. Porque você vai crescer. Eu tenho visto tanta gente está recebendo tão pouco. Eu tenho dado aula em muitos seminários. Aqui, talvez você diga, mas demora. Mas já são tantos anos que a gente caminha. Mas eu desconheço pessoas que tenham recebido tanta informação em curso.
avançado. Nós estamos aqui não pelo tempo, mas estamos buscando aprender de Deus de forma profunda. Talvez você leve tempo para se formar. E eu acredito que a gente nem se forma porque a gente está sempre estudando. Mas não deixe de ler. Não se contente só com o que eu digo, porque o tempo não dá. Mas se volte para Deus. E busque, e leia, e ore, e clame. E aqueles que não ouviram aqui, vão ver pelo YouTube. Não esqueça de fazer duas coisas. Primeiro, você clica aqui, YouTube, vai lá, Gilberto Rebouças. Você vai ver as aulas. Você vai ver nossas aulas. E aí aqui, você clica aqui, onde tem esse gostei. Clica aqui, dá o like. Like é gostei. Você dá aqui o seu like. E aqui você faz o seu comentário presente. Não esqueça de dar lá o seu like. É muito importante que a gente dê aqui o like para que eles entendam que esse seminário é relevante, que o material é relevante e eles possam divulgar mais. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Tem uma turma, né? Tá dando para ver direito aí, pessoal? Tá, sim, senhor. Tá, pastor. Então, tem uma turma que é meio... tá meio ansiosa. Então, deixa eu explicar uma coisa, pessoal. Quando eu termino aqui, eu vou esperar que o Google Meet ele processe tudo. Para mais tarde, é que o Google Meet manda uma mensagem para o meu e-mail dizendo que a aula está concluída. Aí eu tenho que baixar para o meu celular e esperar. Depois que está baixado no meu celular, eu tenho que mandar para o canal do YouTube. E só depois de mandar para o canal do YouTube, já a aula completamente configurada, é que eu posso mandar para vocês. Então, quem não receber logo, saiba de uma coisa que vai receber e que eu dependo de tudo isso, do Google Meet, da rapidez da internet. Então, eu peço as vossas orações. Ontem eu estava aqui estudando, preparando aula, e deu uma coisa ruim assim na minha cabeça, que foi como se eu fosse apagar. Então, fiquem com Deus, peço as orações dos irmãos, que Deus abençoe a cada um. Assim, paz. Você de carregar o neto na cacunda. Amém, pastor. Tá vendo, né? Tá vendo, né? Cheiro, Evaldo. Cheiro no coração. Obrigado, pastor. O senhor também. Deus abençoe, meu filho. Eu amo vocês. Vocês são bênçãos. Senhor Jesus.